Vamos iniciar. Boa noite a todos, pessoal que está aqui, vereadores, funcionários, o nosso amigo Juliano, né? E o pessoal que nos assiste aí de casa. Então, vamos iniciar a sessão do dia 13 de setembro. Convido a todos para acompanharmos o hino municipal, seguido da leitura do texto bíblico pelo vereador Crispim, e na sequência a oração do Pai Nosso. Uma serra chamada Esperança fez da mata uma oferta de paz e acolheu esse povo de longe que chegou sem olhar para trás. Com o tronco viçoso do pinho, altaneiro sobre cereais, foi subindo uma prece a Santana pela força de um braço capaz. Lá no alto a bandeira se inflama, alcançando horizonte sem fim, de um herói exaltando a fama. É a cidade de Paulo Frontin. Lá no alto a bandeira se inflama, alcançando horizonte sem fim, de um herói exaltando a fama. É a cidade de Paulo Frontin. O Iguaçu que divide fronteiras também une no mesmo ideal. As visões de um engenheiro valente, com a fonte que verte cristal. O perfil ondulante borbulha a riqueza latente no chão, garantindo progresso e fartura ao que saiba dar seu coração. Lá no alto a bandeira se inflama, alcançando horizonte sem fim, de um herói exaltando a fama. É a cidade de Paulo Frontin. Lá no alto a bandeira se inflama, alcançando horizonte sem fim, de um herói exaltando a fama. É a cidade de Paulo Frontin. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta ao redor dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsidirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio parecerá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Convido a secretária para que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 30, da sessão ordinária realizada no dia 9 do mês de setembro do ano de 2021, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Dando início à sessão ordinária, o excelentíssimo senhor presidente convidou a secretária DOC, nomeada através da portaria 3/2018, para que a mesma proceda com a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Em seguida, a mesma foi colocada em discussão, na sequência em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores nessa sessão ordinária. Na sequência, dando início ao pequeno expediente, foi feita a leitura das correspondências enviadas para esta Casa de Leis. Dentre elas, o parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade dos ex-prefeitos Sebastião Elias da Silva Neto e Antônio Gilberto Gruba, continua na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. O projeto de lei 27/2021, súmula, dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 842 de 2011, bem como a reversão de imóvel constituído da matrícula 3.211, com área total de 11.325/58 metros quadrados, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade quanto ao nosso ofício de numeração 192/2021. O projeto de lei número 28/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder concessão de direito real de uso de bem público pelo prazo de 20 anos de parte de imóvel de propriedade do município de Paulo Frontin, matrícula número 7.262, instituindo em favor da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar e Produtos Coloniais de Paulo Frontin, a PAF, conforme a legislação vigente e da outras providências, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade quanto ao nosso ofício de numeração 194/2021. O projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 8/2021, súmula, autoriza o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jamil Peixe a realizar a aquisição de câmeras de segurança para todos os prédios públicos municipais e da outras providências, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para a próxima sessão ordinária, para fins de única discussão e única votação. O projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 9/2021, súmula, cria o Dia da Consciência Histórica no município de Paulo Frontin e da outras providências, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 27 de setembro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Dando continuidade à presente sessão ordinária, passando para a ordem do dia, o excelentíssimo senhor presidente passou a palavra ao nobre vereador Celso Osmar Kaminski para realizar a leitura do requerimento de número 50/2021, de autoria dos senhores vereadores Celso Osmar Kaminski e Jandir Machado de Azevedo, os quais solicitam envio de correspondência ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando ao prefeito municipal para que seja enviada a esta Casa de Leis relatório sobre a atual condição do Museu Municipal, antiga estação ferroviária, bem como as pretensões do Poder Executivo Municipal e projetos voltados ao prédio e seus arredores. Colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, passando para o grande expediente, o excelentíssimo senhor presidente passou a palavra para a vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz, a qual explanou sobre Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde todos os vereadores fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a ser tratado, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária. A segunda secretária, a vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz, lavrou a presente ata, a qual lida e, após ser colocada em apreciação e discussão, segue assinado pelo excelentíssimo senhor presidente Martim Marques Bonfim, primeiro secretário, vereador Crispim Viana de Moura, segunda secretária, vereadora Andréia Soraya Blaskiewicz e demais vereadores presentes à sessão. Ah, tá.
Coloco a ata que acabou de ser lida em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por maioria dos vereadores presentes. Então, o vereador Jandir não está presente, informou que está uma situação lá de saúde, então não pôde vir. Então, aproveitando aqui, eu queria pedir para o presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos, né, que é o vereador André Soraya, né, para que na próxima reunião da Comissão de Finanças, então, faça a votação desse projeto que está lá para análise, né, e que é sobre a revogação da lei municipal. Apesar que o Rogério Vial tinha me dito que a Coapar, né, ela vai fazer a devolução desse imóvel para o município, ele está negociando já, mas é bom que a gente já deixe aprovado aqui também, né, porque está na pauta, né, então vamos dar sequência nisso aí. Na questão da associação da APAF, né, também eu queria pedir que a Comissão de Constituição e Justiça e a Finanças e Orçamentos e Políticas Gerais, no caso as três, fizesse as emendas, porque eu já conversei lá com o prefeito e com o secretário dele, e eles falaram, não, pode fazer as emendas lá que os vereadores achar que devem. Então vamos fazer, porque senão vai demorar mais, né? Então vamos deixar para outra sessão, no máximo aí mais 2 sessões, já está aprovado isso aqui para que eles possam já fazer os seus projetos lá para deputados, instituições, secretarias do governo, né, que é de interesse deles. Também nós temos que liberar essa pauta porque nós temos que votar o nosso regimento interno. Então eu já fiz toda uma análise, né, corrigiu algumas coisas e incluí outras que vai então para análise de todos os vereadores para ver se passa dessa forma ou se outro vereador vai fazer alguma outra emenda ou não. Só um instantinho, presidente. Pode falar. A gente está esperando também aquela para desmembrar a solicitação que a APAI fez, né? De um pedaço do terreno para construir uma horta e a piscina térmica. Necessariamente então, não precisa esperar eles. Por quê? Porque o terreno que vai ser doado, vamos dizer assim, para a PAF, não é o terreno inteiro. Mas aí ela vai destinar o pedaço que eles querem lá. E hoje a gente era para ter, mas teve esse negócio hoje de manhã a auditoria tomou o dia todo, né? A manhã toda. Não, sim. Então, dando sequência aqui, vamos, né, iniciar o pequeno expediente e convido a secretária para que proceda a leitura das correspondências que chegou essa semana. O parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade dos ex-prefeitos Sebastião Elias da Silva Neto e Antônio Gilberto Gruba, continua na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. O projeto 27/2021, súmula, dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 842 de 2011, bem como a reversão de imóvel constituído da matrícula 3.211, com área total de 11.325/58 metros quadrados, continua nas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade quanto ao nosso ofício de numeração 192/2021. O projeto de lei número 28/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder concessão de direito real de uso de bem público pelo prazo de 20 anos de parte do imóvel de propriedade do município de Paulo Frontin, matrícula 7.262, instituindo em favor da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar e Produtos Coloniais de Paulo Frontin, APAF, conforme a legislação vigente e da outras providências,
Continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade quanto ao nosso ofício de numeração 194/2021. O projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 9/2021, súmula, cria o Dia da Consciência Histórica no município de Paulo Frontin e da outras providências, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 27 de setembro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Ofício número 401/2021. Paulo Frontin, 10 de setembro de 2021. Assunto: convite o evento Ônibus Lilás. Cumprimentando-a cordialmente, através do presente, vimos convidar os nobres edis para o evento denominado Ônibus Lilás, uma parceria entre Sejuf, Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho, Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, Secretaria Municipal de Assistência Social e Família e entidades parceiras, o qual ocorrerá dia 16 de setembro próximo, a partir das 9 horas da manhã, na Praça da Matriz, com a presença do deputado estadual e líder do governo, Hussein Bacri, chefe do escritório regional da Sejuf, Gabriele Beatriz Bacri Pigato Caos, e demais lideranças. Tal evento será realizado a fim de comemorar os 15 anos da Lei Maria da Penha, bem como, no local, estarão sendo realizadas atividades voltadas ao combate à violência doméstica e contra a mulher. Equipes de servidores municipais, com apoio de outros órgãos e universidades, estarão atendendo a população lá presente. Derradeiramente, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima, distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Jamil Peixe, Prefeito Municipal. Mais algum? Então, tá bom. Esse parecer prévio aqui, que envolve a conta do ex-prefeito Sebastião e Antônio Gilberto, então a Comissão de Finanças, no que terminar o prazo que foi dado aí para o prefeito Sebastião, acho que falta mais uns 10, 12 dias no máximo, né? Ver se consegue disponibilizar para a gente já colocar na pauta para fazer a votação, senão chega ao final do ano e a gente acaba não votando. Não vamos deixar passar o ano, até porque, na verdade, ele é referente só ao prefeito Sebastião, porque a parte do Antônio Gilberto Gruba, o tribunal considerou que as declarações, né, as justificativas posteriores dele estavam corretas, então nós vamos fazer, na verdade, o julgamento só do prefeito Sebastião, do ex-prefeito, né? Se me permite, senhor presidente, nós ainda não emitimos esse parecer por referência a dar o prazo para que o ex-prefeito venha até esta Casa de Leis, né, que é o direito de resposta dele, que ele tem que explicar para nós aí o que é a situação da prestação de conta deles. Então, a partir do momento que ele vir aqui para dar essa explicação para nós, aí já nós emitimos o resultado final para colocar em aprovação para os senhores vereadores. Obrigado, vereador. Então, vamos dar início ao do dia, que temos as seguintes proposições para discussão e votação aqui. De posse do parecer favorável de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos e Políticas Gerais, coloco em discussão o projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 008/2021. Súmula. Autoriza o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jamil Peixe a realizar a aquisição de câmeras de segurança para todos os prédios públicos municipais e da outras providências. Então, coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Passo a cadeira agora para o vice-presidente, vereador Johnny Peixe, para que eu possa fazer a leitura de um requerimento de minha autoria.
Boa noite a todos. Passo a palavra para o vereador Martim Marques Bonfim, para que o mesmo proceda com a leitura do requerimento número 051/2021, de sua autoria. Obrigado, presidente. Requerimento número 051/2021. O vereador que esta subscreve com assento nesta casa vem perante Vossa Excelência, amparado na legislação, né, solicitar a inclusão no presente requerimento para apreciação e votação de plenário e, se aprovado, seja enviado ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Jamil Peixe, para cumprimento. Requerendo, para que o mesmo informe onde se encontra o acervo histórico do Museu Municipal, pois há algum tempo atrás, alguns anos, né, foi feito um pedido à população para que doassem objetos, fotografias e documentos para a recomposição histórica do município. Várias famílias fizeram doações, inclusive havia uma funcionária da prefeitura encarregada de fazer as pesquisas e receber as doações contra a entrega de recibo. Justificativa. É sabido por todos, né, que a municipalidade deu início à coleta de materiais para compor o Museu Municipal. Na sequência, a população colaborou e efetivaram suas doações para enriquecer o museu de nosso município. Tal solicitação se justifica, tendo em vista que precisamos, né, ter essas informações e quais projetos que serão feitos para ativar esse museu, se a administração tem interesse nesse mandato, né. Nesses termos, pede deferimento, assina Martim Marques Bonfim, vereador presidente. Coloco o referido requerimento em discussão. Pode falar. Vereador Isidório. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos nossos funcionários, o Juliano Luz aí, e a todos que nos assistem pelo Facebook. Realmente ali, eu acho que até da nossa família ali deve ter bastante, alguma coisa, até o meu vô, o vô do João, que era o João Peixe, com certeza tem bastante coisa lá, que eu lembro que o vô sempre guardava um monte de coisa, que ele até, inclusive foi prefeito. Garanto que até na casa da minha sogra deve ter bastante fotografias, porque realmente a gente vai ver, vai pesquisando e a gente vai adquirir bastante isso aí. O vereador Crespim. Uma boa noite a todos os vereadores, a vereadora, aos funcionários dessa Casa de Leis, nosso amigo Juliano Luiz. Como eu já tinha dito aqui, nas outras sessões, grande valia a reabertura desse museu, porque se trata da história do nosso município, né? Voltar a levar as crianças ali, as pessoas, para procurar saber a história de Paulo Frontin, o que é que realmente aconteceu. E cada vez que esse museu for usado pelas crianças e tudo, as pessoas passam a se animar em trazer mais coisa que possa complementar o museu hoje municipal. Isso é um fator importante. Acredito eu que ele não vai ter interesse de fechar um prédio daquele, né? Já houve também projetos aqui para construir uma quadra de voleibol pelo vereador Celso. Então, acredito que vai se tornar mais movimentado aquele lado do nosso município, né? Era isso. Só complementando aqui, então, na sessão passada, né, o vereador Celso colocou um projeto sobre o dia, né, da comemoração lá que falava sobre a questão do museu e o dia histórico do município lá, né. E daí algumas pessoas passaram, né, me ligaram, passaram um zap para mim informando, olha, pergunte para o prefeito, onde é que está o acervo? A minha família doou. E até agora nós não temos museu, né? Se não me engano, isso foi no tempo do ex-prefeito Irineu, né? Se não me engano, né? Mas o tempo passou, veio R$100 mil, o museu foi feito a reforma, né? E o tempo passou e nós não temos. Então, foi gasto R$100 mil para reformar uma coisa que seria um museu. A prefeitura correu atrás de famílias e pessoas, as pessoas no que tinha
que podia contribuir para o acervo histórico, fizeram doações de fotografias, até que eram caras para eles mesmos, né? São fotografias de família, né? Histórica de família, e, no entanto, nós não temos. Então, vamos ver onde está esse acervo que foi pego lá atrás, né? Tem objetos que foi doado, né? Objetos antigos, a gente sabe, mas nós não temos acesso porque o museu não funciona, né? Então, por isso eu fiz esse requerimento para complementar o que o vereador Celso já tinha pedido na sessão passada, né? Que era criar lá o dia histórico, né? Então, era isso, presidente. Então, está discutido o requerimento, coloco mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores da presente sessão. Agora devolvo a cadeira de presidente ao vereador Martim Marques Bonfim e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Então vamos dar início agora ao grande expediente, na qual tem 2 inscritos, a vereadora Andréia e eu. A vereadora vai falar sobre o ônibus lilás e eu vou falar sobre assuntos diversos depois. Obrigada. Boa noite a todos. O prefeito já tinha encaminhado, então, a questão do convite. Gostaria de reforçar esse convite aos nobres colegas, aos funcionários desta casa, principalmente às senhoras suas esposas, que venham até esse evento, que será de extrema importância. O ônibus lilás, ele é um serviço da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, SEJUF. E nesta vinda ao município, as atividades foram organizadas por intermédio do Escritório Regional da SEJUF, chefiado pela Gabi Bacri, e também coordenadora regional da Casa Civil. Para a vinda do ônibus, contamos com total apoio do deputado estadual Hussein Bacri. A ação faz parte da comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha e a alusão ao Agosto Lilás, que nós reforçamos tanto a questão do enfrentamento, combate à violência contra a mulher. No dia 16 de setembro, próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, o ônibus lilás estará aqui na Praça da Matriz, para realizar atendimentos dentro do ônibus, com todos os cuidados, máscara, álcool gel, uma pessoa por vez. As mulheres que buscam orientação a respeito da violência doméstica, contando com atendimento de psicólogas e assistentes sociais. Ainda neste dia teremos serviços como aferição de pressão, testes rápidos, orientações à saúde da mulher, saúde bucal e nutricional. O ônibus lilás é uma parceria de extrema importância para todos os municípios na defesa dos direitos e proteção à mulher. O nosso agradecimento ao nosso prefeito e à nossa primeira-dama, ainda a todos nós aqui da Câmara dos Vereadores, que fizemos todos os contatos, ainda essa parceria para que viesse o ônibus lilás. Todos juntos, pelo fim da violência contra a mulher. O embarque nesta luta é de todos. Ainda gostaria de frisar a questão da Lei Maria da Penha, que Maria da Penha Fernandes, cearense de 71 anos, hoje é uma mulher de milhares de vítimas brasileiras que sofreram violência doméstica. Por 2 vezes, a Maria da Penha, o marido tentou matá-la, primeiro simulando um assalto e atirando contra ela, depois tentando eletrocutá-la. Quase conseguiu. Maria da Penha escapou por pouco, mas ficou paraplégica.
Tamanha violência fez essa farmacêutica, mãe de 3 filhas, mover o mundo em busca de garantia do seu direito à vida. De cadeira de rodas, levou sua história à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, onde se caracterizou pela primeira vez o crime de violência doméstica. No Brasil, finalmente, Maria da Penha virou lei, sancionada em 7 de agosto de 2006, e se tornou marco na proteção aos direitos da mulher. No Paraná, 20 delegacias da mulher estão preparadas para acolher a mulher vítima de violência, protegê-la e orientá-la. Papel compartilhado com a sociedade, o Ministério Público e o Judiciário. Na área da saúde, fomos os pioneiros na implantação de um protocolo que unifica o atendimento às mulheres que sofreram violência sexual. Ainda são muitas as Marias da Penha, em todas as cidades e classes sociais. A violência contra a mulher não é apenas a violência física, é tudo que possa constranger, humilhar, ameaçar, enganar. A Lei Maria da Penha é a força de que a mulher precisa para fazer valer seus direitos. Não é um muro, é uma ponte pacientemente erguida em direção à igualdade absoluta. Nós temos para denúncia o Disque 180, além do aplicativo da Polícia Militar 190. Não se cale, denuncie. Obrigado, vereadora. Cada um, tudo. Boa noite a todos. Então, vim aqui na tribuna novamente para fazer um comentário, sobre a CPI ainda. Apesar que já está encerrada, mas cabe ainda algumas. A CPI, ela fez essa primeira etapa, que era parte daquele grupo, que tinha sido selecionado para que fosse feita lá as averiguações em folha de pagamento. Foi feito, a CPI trouxe, e o pessoal da empresa também apresentou para os vereadores, como que se chegou naqueles valores. Então, tudo com documento, não tem nada sem documento. Então, essa CPI, ela se baseou praticamente 100% em prova documental. Para combater isso, só outra prova documental. Então, guerra aí de narrativas não adianta. Você combate prova documental com outro documento. Então, fica essa informação aí, porque a empresa é uma empresa séria, fez um excelente trabalho, mas tem uma segunda etapa. Ainda ela está fazendo alguns levantamentos de 2017 a 2020, fora daquela questão inicial da CPI, que foi lido o relatório. Pode ser que apareça alguma coisa a mais ainda. Não sabemos, eles vão apresentar, então, aí o relatório dessa segunda parte, que é 2017 a 2020, no quadro geral daí, entende? Então, pode ser que apareça, pode ser que não. Para quem não sabe, foi pago para essa empresa o valor de 17 mil. Está no portal da transparência. Quem quiser pedir cópia, vem aqui na Câmara, fala com a Cristiane, se eu não estiver aqui, ela me comunica e está autorizado. Não temos nada para esconder de ninguém aqui. Tudo que a população, qualquer pessoa quiser cópia da Câmara, por mim já está autorizado. Então, pode vir pedir aqui o que achar que deve, e que seja documento público. Quero falar um pouquinho também sobre a saúde. Eu estava analisando a saúde,
E comecei a olhar números. E eu vi que em 2019 a saúde gastou, ou recebeu para gastar aí, mas efetivamente gastou todo esse valor. R$ 4.153.207,23. Gastou 16,67% do orçamento. Em 2020, a saúde recebeu R$ 5.902.306,27. Em percentual, deu 22,32%. Então, em comparação ao ano de 2019, o ano de 2020 recebeu R$ 1.749.099,04. Por que eu trouxe essa informação aqui, né? Porque a gente lembra que no ano passado, principalmente quando eu fui fazer campanha, né, chegava numa casa, o pessoal dizia, pô, fui lá, não tinha remédio. Pô, fui lá, está tudo fechado, não tem mais exame, ninguém vai mais para Curitiba, porque lá em Curitiba os hospitais não estão recebendo ninguém também, só em caso extremo, e se fosse relacionado com Covid, cirurgias as eletivas, né, que chama, todas canceladas. Mas a saúde aumentou o valor dela e não diminuiu. Então ela deveria ter tido um atendimento muito maior, muito melhor, né? E esses 5.902.000 nem está incluído o Covid, né? Então, eu vou pedir o prefeito, o líder do governo aí, pode comunicar ao prefeito que eu vou lá falar com ele. Eu quero um acesso livre na contabilidade da saúde dos anos 2019 e 2020. Vou pegar aqui o advogado da mesa diretora. Vamos se debruçar esses 3 meses aí em cima dessa contabilidade lá. E vamos ver onde é que foi gasto, então, né? Já que veio 1.700.000 e pouco, a mais ainda, né? E a prestação de serviço o ano passado foi ruim, a gente lembra disso. Eu acho que muitos vereadores receberam essa reclamação quando iam conversar e pedir voto na casa de cada um. Porque aqui em Frontin a gente vai na casa de cada um. Diferente de município maior, o cara vai lá, faz um comício, nem conhece as pessoas. Não, aqui nós vamos casa por casa, né? Então as pessoas falam com a gente e perguntam esses detalhes, né? Só que a gente não estava na administração, a gente não podia informar o que era, como é que era. Mas então, vamos correr atrás disso aí. Eu achei um valor grande assim, né? Porque se a gente for analisar em termos de atendimento, né, o ano passado foi ruim demais. Não tinha nada, não, esse não podemos atender aquele, só se for um caso aí grave de Covid ou estou morrendo, né? Fora isso, espera para amanhã, espera para o mês seguinte, vamos marcar para daqui a um tempo, cancelaram lá e tal, tem que esperar mais um pouco. Então foi isso que a gente viu. E o município recebeu mais dinheiro, então deveria ter sido o inverso, né? Aí eu peguei, né, e junto aqui com o contador o Marcos, né, tiramos aqui o que já foi gasto em 2021, de janeiro até junho, né, na saúde. Então, o prefeito Jamil gastou R$ 1.903.777,37. Então, se ele continuar nesse ritmo, ele vai chegar em 4 milhões. Ele vai gastar menos, então, que 2019 e 2020, que recebeu muito mais dinheiro que ele. Então, isso me chamou a atenção. Acho que merece que a gente dê uma olhada lá. Convido qualquer vereador que quiser me acompanhar nos dias que eu for lá, ou se eles vão me enviar isso via tudo digital, ou quer que eu vá lá numa sala e analise essas coisas, também não tem problema. A gente vai lá e faz. Só que os números, então, chamam a atenção da gente, porque eu considero que o atendimento de saúde o ano passado foi ruim, né? E a gente recebeu quase 6 milhões para gastar na saúde. Então vamos verificar como que foi gasto essas verbas. Era isso por hoje, então.
Então vamos iniciar agora a palavra livre. Passo a palavra iniciando pelo vereador Mano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, à vereadora, aos funcionários dessa casa, o pessoal que nos assiste em casa, Juliano Luz. A gente escutando aí o presidente falar, né, sobre o relatório que conseguiu realizar aí através de uma pesquisa contábil junto com o nosso contador aí da Câmara, sobre os valores gastos na saúde no período de 2019 2020. Então, eu acredito que a gente tem que fazer esse trabalho de fiscalização mesmo, é o papel do vereador. Né? Se possível, quero fazer parte desse trabalho junto, para a gente trabalhar aí afinco nesse assunto, porque nós assumimos um compromisso, né? Os vereadores eleitos, juramos a bandeira de fazer o nosso papel, que é de fiscalizar e trabalhar em prol do progresso do nosso município. E vamos continuar fazendo isso até o final desse mandato. É como o vereador Crespim fala, não sabemos se somos vereador de um mandato ou de dois, mas vamos fazer a nossa parte nesse mandato, né? Para frente, a população é que vai nos julgar. Quero também, senhor presidente, fazer os comentários aqui com referência, não quero dizer que seja uma crítica, mas eu gostaria que o pessoal que está responsável lá pelos veículos da prefeitura, que desse uma olhada nesse veículo Gol branco que anda pela cidade. Eu não sei se caiu as pastilhas de freio, o rolamento. É horrível de ver aquele carro andando pela cidade com aquela barulheira. Né? Eu acho assim que é um carro público, é um carro da municipalidade, anda pela cidade aí com aquela bateção, com aquela rigideira. Eu acho que as coisas têm que ter mais respeito, tem que começar a colocar os pingos nos i, porque senão daqui uns dias nós estamos com um pátio de novo, sucateado, né? Aí vamos chegar lá, vai ser só carro encostado nos cantos e as coisas nós não podemos deixar ir para esse lado. Né? Eu essa semana até quero fazer uma visita lá no pátio para ver a critério daquele caminhão, daquela van que está lá estacionada, para saber quando que vai se tomar atitude com esses veículos, porque é inadmissível os veículos num valor tão alto estarem lá estragando no tempo, né? E sem procurar maneira de conserto, não importa quem foi no passado que estragou, que deu sumiço nas peças, o importante é nós colocar esses veículos para trabalhar, deixar eles em dia. Né? Eu já tenho recebido reclamação também de motorista de caminhões que estão pedindo para fazer manutenção de caminhão e não está acontecendo, principalmente no setor troca de óleo, de motor, cubos, lona de freio, não está acontecendo essas manutenção. O pessoal que está coordenando esse trabalho está dizendo que é para tocar dessa forma, que é para tocar dessa forma, que é para tocar até onde der, e eu acho que não é assim que se faz esse tipo de trabalho, senhor presidente. E hoje nós vemos aí esses caminhões trabalhando, nós temos atrás de um volante uma pessoa, essa pessoa é responsável pela vida de muitas pessoas, porque um caminhão ele pesa em torno de 10 toneladas, sem a carga, com a carga ele vai até a 25, 26 toneladas, né? O caminhão grande, o caminhão pequeno é menos, mas assim, um caminhão sem freio, caminhão sem manutenção, sai numa BR, Deus o livre, acontece um acidente, né? Bate numa família, ou bate numa pessoa, depois a culpa vai vir tudo em cima do funcionário que está dirigindo. Né? Então, até Vossa Excelência, aquele dia nós conversamos sobre isso, né? Estou conversando com os motoristas. Pessoal que faça um documento, os motoristas, quando solicitar uma manutenção, chegue para o representante lá, que seja o representante do transporte, leva um documento e coloca nesse documento tudo o que ele precisa fazer de manutenção nesse caminhão ou nesse veículo e entrega para esse setor e pega uma assinatura de recebido que ele fez a solicitação desse trabalho no veículo e não está sendo realizado por parte da administração. Por causa do quê? Digamos que aconteça um acidente. Venha acontecer vítimas.
A responsabilidade vai em cima de quem? Em cima do motorista, que estava conduzindo o veículo. Se ele tiver esse documento, ele vai se ausentar de qualquer punição, vamos dizer. Porque se acontece um acidente, depende como se julga esse acidente, a prefeitura pode mandar ele até embora sem direito a nada. Né? Então, atenção, senhores motoristas, não brinquem com coisa séria. Porque a responsabilidade dos motoristas, né, muitas vezes, pode ser penalizado por falta de um documento. Então, garanta seu lado. Chegue lá. Eu preciso trocar lona de freio, preciso trocar tambor de freio do caminhão e a prefeitura não quer trocar? Então, faz um documento, leva lá e diz, solicitei o trabalho dia tal, para troca de 4 tambor do caminhão truque, assim assado. Põe específico e manda o chefe do transporte assinar que recebeu essa solicitação. Aí cabe ao executivo e à administração de fazer esse trabalho. Se não fazer, Deus o livre acontecer um acidente, o motorista vai estar, eu pedi a solicitação do trabalho, não fizeram, infelizmente eu não tenho culpa. Eu cumpro ordens, estou trabalhando, mas com uma ferramenta aí que não está me dando condições de trabalho. Então é um dos meus comentários, senhor presidente, que a gente fica assim triste, que vê que vai passando a administração e vindo a administração e parece que o setor de obras ali tem que empurrar com a barriga e deixando do lado, o que está bom vamos trabalhar, o que estragar deixa que estrague e deixa que termine. Eu acho que nós devemos fiscalizar bastante esse setor, né? Porque nós sabemos que o nosso município é bastante área de estrada de terra, né? Onde tem uma extensão muito grande e precisa desse maquinário estar em dia. Outro comentário, senhor presidente, se me permite, é que no início do ano eu fiz um questionamento com referência aos taxistas, a pedidos de taxistas que estão legalizados, e que a prefeitura se comprometeu de organizar esses taxistas, a documentação, e hoje recebi novamente reclamações do pessoal aí que está com os táxis legalizados e que tem pessoas que estão fazendo o trabalho e que não estão com os táxis legalizados. Então eles perguntaram onde que está o fiscal da prefeitura para ver essa situação. Não vou dizer para punir, mas para chegar nessas pessoas que não estão ainda legalizados, chegar e orientar, explicar qual que é a documentação necessária que precisa para deixar eles legalizados também, para dar oportunidade de trabalho a todos. Mas nós não podemos tirar o direito daqueles que estão legalizados como aqueles que não estão legalizados. Então nós temos que deixar todo mundo igual para que todos tenham a sua documentação, né? E com referência à rua Duque de Caxias, se me permite fazer esse pedido verbal, a vereadora Andréia já fez, o vereador Celso, se não me engano, também já fez essa solicitação, e vários moradores desta rua solicitaram para que, na medida do possível, o executivo fizesse a correção desses buracos que tem ali no asfalto, né? Eu acredito que se fosse pegar uma carga lá nas usinas, com a pá, já fazia a correção, já fazia esse tapa-buraco e já resolvia esses problemas, né? Onde está acontecendo vários buracos aí e o pessoal reclama porque passa caminhão, passa carro e faz aquela barulheira, então o pessoal está solicitando aí essa manutenção dessa estrada. Seria isso, senhor presidente. Quero parabenizar a vereadora Andréia também pela sua explanação, né? A gente sabe quanto que ela batalhou aí para trazer esse ônibus, né? Quero te parabenizar, André, pelo teu esforço, pela tua dedicação e também agradecer aí ao deputado Hussein pela ajuda e a Gabi Bacri. Senhor Fabiano, se o senhor me concede uma parte. Certeza. Só em relação à manutenção dos veículos que o senhor citou, também aproveito a oportunidade, né, de falar sobre a Paraty, que o Juca, né, o senhor José Peixe, usava, como ele agora tem um carro novo. Então a gente aproveita a oportunidade e solicita que se faça a manutenção devida, né, e que essa Paraty seja usada para outros fins. Obrigado, senhor Fabiano. Obrigado, Celso. Obrigado, vereadores. Só falando do Gol lá e do caminhão que o vereador falou, um veículo sem freio é uma infração de trânsito, né? E a documentação, o motorista tem que pegar em 2 vias, porque se ele pegar só em uma, vai que some a via que ele deixou lá, né, na hora do acidente. Porque enquanto não acontece nada, tá lá. Dá um BO, pode sumir uma via, daí ele tem a dele. Opa, eu protocolei lá, se sumiu lá, já não é mais problema meu, mas eu tenho a minha aqui. Então, tem que usar a cabeça aí, o pessoal que é motorista, não assuma pepino dos outros.
cada um na sua. Ah, mas o prefeito não vai gostar se eu começar a protocolar. O prefeito não tem que gostar disso. Ele não pode nem repreender o funcionário. Ele tem que chegar lá e dizer, parabéns. É esse tipo de funcionário que eu preciso aqui na prefeitura. E não ir lá dizer, o que você fez lá, pô? Aí ele está, né, coagindo o funcionário. Acredito que o Jamil não vai fazer isso, né? Mas os motoristas têm que tomar esse cuidado aí, porque senão depois eles vão responder um processo crime aí, porque faltou freio num caminhão e atropelou uma pessoa, né? Então se previnam. Vocês têm família, vocês têm a vida pessoal de vocês, então não assuma pepino do município. Tem que arrumar, ponha no papel e deixa o problema com a chefia. O Bora está lá para isso, para receber de vocês o que vocês precisam, o que o caminhão, o ônibus está apresentando de defeito. Então, não fique acanhado, não fique com aquele negócio, mas vai ter represália, o prefeito não pode fazer isso. Se houver represália, nos comunique que nós vamos daí tomar as providências legais contra quem fizer represália em vocês, por vocês estarem comunicando essas situações dos veículos e das máquinas. Com a palavra o vereador Daniel. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, a vereadora, os que estão nessa casa de leis e os que estão nos ouvindo ali pelo Facebook. Então é o que eu queria dizer, né? Cumprimentar o presidente, né, deste Poder Legislativo Municipal por falar na tribuna livre. Quero dizer que faço questão de acompanhar, junto aos meus colegas vereadores, a fiscalização e ser executada na Secretaria da Saúde, exercendo assim meu poder fiscalização pelo cargo que ocupo como vereador, bem como também como funcionário lotado na Secretaria de Saúde. Então, quero dar os parabéns para o presidente aí. E também, presidente, eu queria falar umas coisas que estão acontecendo com o vereador Crespim. Ele já falou do corrimão lá, que foram pedir para mim lá do posto de saúde, que estão precisando que coloquem lá um corrimão lá para proteger as pessoas, né? Então, era isso que eu queria falar e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Esse corrimão já virou novela também, né? Porque não é o primeiro que pede, né? Então, vamos conversar com o prefeito sobre esse corrimão aí para que ele providencie, porque a gente sabe, tem pessoas idosas, tem pessoas que estão com gestante, com algum outro problema ali no momento, né? Então, é necessário. Com a palavra o vereador Johnny. Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, as pessoas presentes. Hoje, meu comentário, senhor presidente, quero comentar sobre a saúde, onde o município adquiriu um autoclave de R$95 mil, né, para esterilizar os materiais do hospital, né. Foi instalado conforme as normas da vigilância sanitária, né. E também temos um monitor cardíaco, entre outros equipamentos menores, mas importantes também importantes para o atendimento da nossa população. E assim também, senhor presidente, senhores vereadores, dando mais condições para os funcionários, médicos, enfermeiros, que façam um trabalho de melhor qualidade. Então, temos também o respirador, né, conforme a emenda de vereadores e Celso Camis, que é o vereador Isidoro, Jandir Machado e eu também passamos alguns recursos, conforme a emenda que temos o direito, para ajudar na instalação do respirador. Então, num total aí mais ou menos de investimentos de recursos próprios, onde o prefeito e a secretária Checha já investiram em torno de R$500 mil, então fica aqui meus parabéns ao prefeito, à secretária da Saúde, enfim, os médicos todos e enfermeiros
envolvidos na saúde pelo belo trabalho que vem executando nesse ano. Então, senhor presidente, fica aqui os meus parabéns e devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Só aproveitando fazer um complemento ali com o vereador Johnny, que falou da saúde novamente, né? Então, no ano passado, de janeiro a junho, foi gasto 2.900.000 com a saúde. Esse ano, de janeiro a junho, foi gasto 1.903.000. Então, o ano passado, só no primeiro semestre, foi gasto 1 milhão a mais. Entenderam? A diferença ela começa a ser grande. E justamente num tempo em que, né, a saúde praticamente, naquele normal do dia a dia, ela parou. Né? Eu até tinha consulta para fazer e eu demorei 6 meses para fazer, não por aqui, mas particular mesmo. Demorei 6 meses porque os médicos não estavam atendendo, estava tudo parado. Né? Então, é um valor que a gente fica pensando, nossa, mas para onde foi tudo isso? Né? Com a palavra o vereador Celso. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, demais nobres colegas edis, servidores, colaboradores, a todos que nos assistem via Facebook. É sempre uma grande satisfação contar com a participação de cada um. Também, da mesma forma como já foi citado, gostaria de parabenizar a nobre vereadora Soraya pela sua oratória hoje feita. E também, como o vereador Johnny citou, sobre as emendas, também foi o nobre vereador Daniel estar junto conosco. Hoje, dia 13 de setembro, é dia do agrônomo. E começo minha fala parabenizando cada um, em especial aqueles que trabalham aqui em Paulo Frontin. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe da importância do campo, dos nossos agricultores. Então é sempre importante lembrar também dos profissionais que atuam nesta área. Também quero saudar, em modo especial, os acadêmicos de agronomia, que muito em breve já vão estar aí, trabalhando em nossas lavouras e contribuindo para o progresso do nosso município, no qual, na sua maior parte, é agrícola. Também quero falar sobre o retorno às aulas, que já vem ocorrendo de forma gradual, e dizer que espero que tudo ocorra da melhor forma possível. Quero ressaltar aqui que anteriormente, enquanto havia a suspensão presencial, meu mandato esteve à disposição da educação, seja cobrando quando for necessário, mas também propondo soluções, como foi o caso da lei que aprovamos sobre o atendimento psicológico. Uma vez que temos conhecimento do trabalho árduo e muito competente que é realizado e da necessidade de ampliação do mesmo. Ainda mais agora, com a pandemia produzindo essas sequelas emocionais, principalmente nas crianças. A educação é o primórdio para que, no futuro, as crianças possam alcançar, na sua vida adulta, seus objetivos para a sua vida toda. Tratando ainda dessa retomada de rotina que estamos presenciando, faço um apelo para quem me ouve, que continue com os cuidados, que haja sempre com a prevenção e responsabilidade. Não é porque uma lei ou um decreto me permite algo que aquilo torna-se bom e saudável para a nossa vida. Então, temos que ter a consciência que ainda estamos em uma pandemia e preservar os protocolos até quando forem necessários. Nosso maior bem é a nossa própria vida. Então, cada um é responsável de mantê-la da melhor forma. Temos que ter esta consciência. Também, falando sobre coisas que são necessárias, torno aqui a falar sobre o último projeto de lei que apresentei juntamente com o nobre colega Edil, senhor Jandir, comentando ainda que neste mês temos mais um aniversário da explosão de trem, ocorrida em 1943, e que é, sim, importante pensar na preservação da história e cultura no local e na falta
de representantes do setor privado, que possamos fazer isso. Cabe ao poder público tomar a frente nessas iniciativas. E tratando de iniciativas, precisamos reconhecer a urgência de algumas aqui em Paulo Frontin. Precisamos pensar em município mais moderno e, para isso, temos que dar o exemplo. Portanto, volto a falar aqui sobre a informatização dos serviços públicos, pois é para ontem que eles necessitam ocorrer. Nós vemos, por exemplo, os sites da Prefeitura e da Câmara, que além de não serem muito funcionais, estão no ar ultimamente, simplesmente por estar, pois não são referências e deveriam ser. Pois em muitos casos parece que estamos na época da pedra. Precisamos nos modernizar. Também precisamos falar sobre infraestrutura. Hoje, passados cerca de 9 meses da atual administração, poucas ações foram tomadas de novo. E se as têm, deveriam ser divulgadas para que todos possam saber e ter conhecimento, mesmo que estas estejam a longo prazo, mas são necessárias para que tenhamos progresso em todo o nosso município, principalmente para nossos jovens que necessitam de um primeiro emprego e que carecem que o nosso município tenha as ações para que eles possam permanecer em nosso município. Não podemos e não devemos ficar de braços cruzados, à mercê da própria sorte. Temos o dever de, juntos, buscar o melhor para nossos munícipes. E para que isso aconteça, precisamos buscar alternativas e incentivos para que nossa população, no seu modo geral, tenha condições de sustentar sua família com seu próprio trabalho. Também aproveito a oportunidade para fazer mais um breve comentário sobre cédula de identidade, do qual há muito tempo venho solicitando que este importante documento seja feito em nosso município. Hoje, conversando com alguns funcionários, os mesmos me relataram que, sobre os equipamentos, resta somente a Segurança Pública do Estado do Paraná marcar o curso de formação ao funcionário designado. E, por fim, a esta novela que se arrasta por muito tempo. Espero que, finalmente, possamos ter um desfecho que seja a nossa contente. Por fim, quero dizer ainda que, como vereador, estou à disposição não apenas para cobrar, até porque agir como inquisidor não é atribuição do Poder Legislativo. E nós temos que preservar e respeitar o papel e os limites que nos cabem. Mas meu mandato sempre esteve e continuará à disposição para novas preposições, reivindicações e ainda para discursar em prol de questões que tenham relevância para os munícipes, principalmente aqueles que têm menos condições e são menosprezados, e que normalmente são ignorados pela opinião pública. Para finalizar, cito a seguinte frase: a política pode ser o ato nobre de prezar pelos interesses da população, ou a infame arte de enganar a população para atender os interesses próprios, cujos interesses são maiores para aqueles que só pensam em si. Dito isso, desejo uma boa noite, excelente semana a todos e restituo-lhe a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Só vou fazer uma parte na fala do vereador. É papel do legislativo, no nosso caso aqui, funcionar não como inquisidor, mas a fiscalização é uma das nossas atribuições. Aos olhos de quem está lá fora, parece que às vezes a gente é inquisidor. Pô, o Marx chegou lá e quer ferrar todo mundo. Não, não é isso. Eu estou fiscalizando aquilo que
nós fomos eleitos, não só eu, o próprio vereador Celso, o Johnny, né, todos aqui, né? Então, nós temos, assim, esse papel de inquirir. Por que foi gasto isso? Como que foi gasto aquilo? Como que foi o procedimento? Está certo? Está errado? Não está? Foi um valor excessivo? Não foi? Houve excesso ali? Houve excesso aqui? Não houve? Né? Era necessário aquilo? Não era? É nosso papel. Né? É uma das grandes atribuições do Poder Legislativo, depois da questão de legislar, da questão de aprovar as leis, né, e etc. Mas era isso. Obrigado, vereador, por ter lembrado ali, né, essa questão. Né. Passo a palavra ao vereador Didi. Mais uma vez, boa noite, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos funcionários, ao Juliano Luz e a todo mundo que nos assiste. Aí, senhor presidente, pode contar comigo também, para nós investigar para onde foi gasto esse dinheiro da saúde. Então, se tiver certo, tudo certo. Se tiver errado, vamos cobrar, né, senhor presidente? Estamos aí para isso, para defender e para fiscalizar o nosso município e trabalhar pelo povo que tanto precisa. Também quero parabenizar a vereadora, Andréia, que ela correu atrás para trazer esse ônibus lilás, já era para ter vindo um mês atrás, mas não deu certo, agora quinta-feira vem. Realmente, parabéns, vereadora, e está feito o convite, novamente, que venham, que a consulta é de graça, às vezes é bom prevenir, às vezes quando a doença é descoberta no início, é mais fácil para ser curada, né? E depois que tiver já com um certo grau disso, não pode fazer às vezes mais nada, né? E também o senhor presidente e o vereador Johnny, que é líder do governo, eu estou sendo cobrado muito dos comerciantes, das vendedoras ambulantes, que chegam toda semana, final de semana, sábado, domingo, estão batendo casa por casa, porta por porta, para vender os produtos sem que ter o alvará de licença, né? Então, que o prefeito põe uma pessoa para cuidar disso, né? Que realmente aí, nossos comerciantes, aí, com toda essa pandemia, está ruim o comércio, né? Então, que põe alguém para cuidar, fiscalizar e cobrar, né? Ou multar, ou tomar não pode, né? Mas realmente, mas que cobre, pelo menos que pague o alvará. Então, eu acho que, senhor presidente, eu acho que eu não tenho mais a comentar. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Didi. Se não me engano, foi nomeado um fiscal no início do ano, né? Mas eu vou confirmar isso. Com a palavra, a vereadora Andréia. Boa noite a todos, mais uma vez. Agradeço pela ajuda de todos em questão ao ônibus lilás. Fico assim, muito contente que nós conseguimos finalmente, com o apoio do nosso deputado Hussein Bacri, que viesse então esse ônibus nessa quinta-feira, destacando a partir das 9 da manhã, aqui na Praça da Matriz. Hoje nós tivemos uma visita aqui na Câmara, na parte da manhã, da Juliana Flores. Ela foi nos representar em Curitiba e não é a primeira vez que ela é campeã, nessa primeira etapa, né, no Campeonato Paranaense de Jiu-Jitsu. E ela voltou com 2 medalhas, tá, de ouro, em nome do nosso município. Então, os nossos parabéns à Juliana, mais uma vez mostrando a força da mulher, eu tenho que falar mesmo, porque somos mulheres e somos fortes, estamos, sim, participando e trazendo medalhas para o nosso município. O que hoje ela veio conversar conosco? Sobre a questão do esporte no município. Nós precisamos ter esse olhar com mais carinho ao esporte, sim. Esporte é lazer, esporte é cultura, é saúde, e que nós precisamos, então, dar um apoio maior para esses eventos, essas ações que essas pessoas buscam para representar o nosso município. Então, assim, ficam os meus parabéns à Juliana e também coloco que para o nosso prefeito, que nós não temos aí um secretário
nomeado um diretor de esporte, mas que essa atenção para o esporte ela é urgente, porque ele previne muitas doenças, mesmo porque agora as coisas estão se acalmando, nós temos que voltar com todos os cuidados, como disse o colega Celso, que a pandemia ela não acabou, porém nós precisamos realmente voltar às ações e que para que a gente tenha uma saúde melhor, nós precisamos sim do esporte. Então, esse fica o meu recado para o nosso prefeito, para que isso seja o mais breve possível, seja voltado, então, principalmente nas ações que as pessoas estão indo representar o nosso município e trazendo medalhas. Os meus parabéns para a Juliana, mais uma vez, e muito obrigada. Vereador Celso. Só uma parte, complementando, também o marido dela também. Obrigada, vereador Celso. Ainda o esposo da Juliana, o Emanuel, também participou e trouxe a medalha de prata para Paulo Frantin. Com a palavra, o vereador Crispim. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Quero começar minha fala livre, citando para onde eu indiquei a emenda impositiva. Foi indicada para aquisição de um playground infantil no valor de R$6 mil, a ser instalado ao lado da igreja Nossa Senhora de Fátima, na localidade do Bom Retiro. E o outro, mais um playground infantil, no valor de R$6 mil, para ser instalado na comunidade de Salete, ao lado do posto de saúde. Lá já vi que tem um parquinho, mas está muito velho lá e tudo, e acaba as mães tendo que ir levar os filhos para se consultar, e fica uma forma de tanto de lazer como de distração para as crianças, até eles serem atendidos, né? Porque a criança ela tem aquela bateria carregada e tem que ter alguma coisa para distrair elas, né? Então, a solicitação, uma parte da verba foi para esses 2 playgrounds. Mais um pouco da verba foi para a aquisição de um fogão industrial, no valor de R$ 4.966,85, destinado para a escola de Santana, na localidade de Vera Guarani. O valor total destinado foi R$ 16.966,85. A metade do valor destinado é 50% para a saúde. Só que a gente pode destinar para que local da saúde que a secretaria a gente quer destinar, né? Dentro do parâmetro da saúde, do departamento. Eu destinei R$ 11.166,85. Tanto eu como o vereador Mano, a gente destinou uma boa parte dessa verba para exames, tendo em vista que muita gente vai atrás de exames na prefeitura e recebe o não como resposta. A gente não pode pagar esse exame porque não está no cronograma, porque não pode destinar. Então, essa verba sendo destinada, já não tem mais aquela desculpa de dizer que não pode pagar, porque a verba vai estar lá, destinada para esse tipo de exames. Alguns exames que a prefeitura não tem convênio ou alguma coisa parecida, que é bastante. Então, tem tanto essa verba aqui como a do vereador Mano. A do vereador Daniel, que é do nosso partido, ele destinou para a instalação do respirador, né? Então foi destinado do respirador, exatamente. Aí foi destinado para lá, que também faz parte da saúde. O outro valor eu destinei para aquisição de equipamentos para fisioterapia, porque a gente sabe que com essa pós-Covid está acontecendo muitas pessoas procurando a fisioterapeuta, justamente porque está tendo muitas sequelas. Infelizmente, o Covid está deixando muitas sequelas. E era uma repartição, a fisioterapia não era tão procurada como agora. A tendência é que está crescendo e vai aumentar cada vez mais. Então, desculpa. Então, foi solicitado pela pessoa lá alguns equipamentos, né?
Tem aqui Neurihad, uns nomes esquisitos que só eles entendem lá, a forma esses equipamentos. Mas tem Sonic compactador, ultrassom e microcorrentes, exercitador de dedos. Eu sei que tem vários equipamentos aqui que, somando, foi um valor de R$ 5.800 destinado para a fisioterapia do nosso município. Então, totalizando também R$ 16.966,85. Esse foi a verba. Hoje pode perguntar, podia ter sido dividido mais essa verba, mas a verba é pouca. Então, se todos os anos a gente pegar e destinar para um determinado local específico, a verba vai se dividindo no decorrer dos mandatos, né? Um indica para um lugar, outro para outro, e assim a gente consegue atender a todo mundo, né? A respeito dos comentários que sempre, como até o presidente, o Marx, falou, a respeito da CPI. Gente, a CPI acabou. No caso aqui, não é que ela tenha acabado. A nossa parte de CPI da Câmara acabou. Então, muitos comentários na rua, que às vezes acaba, de certa forma, não me atinge. Mas comentários que as pessoas vêm até mim me perguntar, e eu não posso mais estar comentando a respeito disso. Porque o nosso trabalho da CPI, o presidente da CPI era o irmão Crispim. A CPI, para a gente aqui, ela já se encerrou. O trabalho da auditoria ainda não se encerrou, porque ela está fiscalizando de 2017 a 2020. Da mesma forma que foi encontrado essas diferenças nesses 16 funcionários, pode acontecer de aparecer mais alguns. Mas isso quem vai dizer é a auditoria. Então, há muitos comentários até em grupos de WhatsApp que já têm causado alguns problemas até para tentar denigrir a nossa imagem, mas isso aí não nos abala, porque tudo que a gente procura fazer aqui é com responsabilidade e honestidade e debaixo da lei, então isso não vai atingir a gente. Quanto é que foi pago na auditoria? O presidente já citou aqui, foi R$ 17 mil. Um dinheiro que não precisaria ser gasto se tivessem feito as coisas direitinho. Isso aqui foi a primeira auditoria que a gente pagou, de muitas que a gente ainda vai pagar no decorrer dos 4 anos. Porque isso foi a primeira investigação. Quando cair aí para investigar para onde foi essa verba da saúde, isso aí vai aparecer mais coisa. Infelizmente vai aparecer. Não é que a gente queira. Desde já quero parabenizar os vereadores que se colocaram à disposição para ajudar na fiscalização. Isso é muito importante, porque cabe a Câmara está trabalhando em peso num prol de melhorar o nosso município. Entendeu? A gente está aqui para fazer o nosso trabalho de fiscalizador. Estamos recebendo para isso e vamos fazer isso. Entendeu? A respeito desse dinheiro, está aí, como foi citado hoje, no ano de 2020, não tinha remédio, não tinha exame, não tinha cirurgia, não tinha nem primeiros socorros para o combate ao Covid. Então, quer dizer, eu vi foto de funcionários usando capa de chuva comprada em material de construção. Mas está aí, a verba foi gasta. E para onde é que foi? Pessoas tendo que fazer aquela proteção feita daquelas, como é que se diz, aquelas capas de pastazinha de plástico. E dizia, se virar, não, vocês têm que se virar como pode, porque não tem dinheiro. Mas está aí, foi gasto 2 milhões, veio 5 milhões, então 5 milhões e 900, aqui o presidente está me falando aqui, no ano de 2020. Então, quer dizer, e não ter dinheiro, os funcionários têm que trabalhar com capa de chuva. Então, quer dizer, tem que se haver uma fiscalização. Aí vai dizer, não, porque os vereadores estão questionando, estão brigando, estão perseguindo, estão apontando possíveis culpados. Não.
A gente não está culpando ninguém. A gente está procurando onde está o erro e vamos continuar procurando. Que, infelizmente, é como foi citado aqui, a gente está se deparando com documentos que está colocando pessoas que trabalharam com a gente jamais imaginava que estava no meio da documentação. Quem está falando que veio a mais, não foi o vereador Crispim, não foi o vereador Mano, não foi o vereador Jandir Machado. É números, é papéis que estão sendo mostrados. Quem mostrou foi a auditoria, no papel não foi eu que fui lá e escrevi, foi papel mandado pela prefeitura. E outra coisa, se a gente recebeu todos os papéis aqui e todos assinados pelo gestor mandando para a gente. Então a gente não inventou. Agora esse negócio, porque vereador vai ser processado, vai ter que vender as coisas para pagar a indenização. Gente, esqueça isso. Isso aí não vai intimidar a gente não está com medo disso não. Ora, a gente está fazendo as coisas perante a lei. Esse negócio que a gente vai ser processado não existe não. A gente faz as coisas baseado na lei. Não estamos aqui para ser intimidado. Se querem nos intimidar, procure outra coisa, que isso aí não está colando não. Isso aí não vai parar. Conversa nas esquinas, que vereador para pagar a conta. Ora, não tem... Também quero parabenizar a Andréa Soraya. André, o mérito é seu. A gente sabe aqui todas as confusões, os atritos que foi tido para você trazer esse ônibus, mas o mérito é seu. A gente sabe o que você correu atrás e conte com a gente para o que precisar. Eu agradeço a oportunidade aqui. Uma boa noite a todos e nos acompanhe na próxima sessão. Obrigado, vereador. Então, para a gente encerrar a sessão, né? Sobre o esporte que foi comentado aqui, eu conversei, fui lá atrás do prefeito hoje, mas ele não estava, tinha ido para a União numa situação, né? Mas falei com o Rogério Vial. Então a solução para dar um apoio para o pessoal lá é criar um programa dentro da Secretaria de Esporte do município, né? Só que eu não me lembro de que tenha sido nomeado um diretor de esporte ainda, né? Mas basta o prefeito determinar que alguém lá, então faça esse programa, é possível dar esse apoio que eles precisam, de repente veículo, de repente a prefeitura pode pagar taxa de inscrição, até um hotel, como foi naqueles jogos, né? A gente lembra lá que foi para Bituruna, a prefeitura pagou hotel, pagou ônibus, pagou tudo para todo mundo. Então como que agora não pode? Pode sim, né? Só que tem que ter um programa, inserir esses atletas que representam o Frontin nesse programa. Não é uma coisa difícil, né? O que eu sinto lá na prefeitura, todas as vezes que eu vou lá, é que o problema lá, a coisa não anda mais rápido, porque está tudo em cima do Rogério Vial. É só ele. Então daí fica difícil. Uma pessoa só para resolver tudo isso, fica complicado. É ele que tem que ficar lá fazendo todas as leis, é ele que tem que ficar fazendo lá todos os ofícios, o projeto não sei para onde. Espera aí, o prefeito coloca mais um para ajudar o Rogério lá, né? Secretário de Planejamento, de repente vai ter que ir lá dentro da prefeitura, né? Para ajudar o Rogério nesse planejamento aí. Ele está sobrecarregado, né? É muita coisa para uma pessoa só. Então, por isso que a coisa está andando meio no passo aí de lento, né? Poderia ser um pouquinho mais rápido, mas o rapaz lá precisa de mais um lá nesse nível de chefia e poder de decisão, né? Não abaixo do prefeito, né? Mas para poder tomar essas medidas aí, né? Vocês vejam que às vezes a gente manda um projeto para ser arrumado lá, tudo é o Rogério. Então, peraí, será que tem gente sobrando lá, então, que não merecia estar lá? Né? Acho que deve ser revisto isso aí. Então, parabéns lá para o pessoal do esporte, que representou o Frontin, ganhou as medalhas, né? E eu vou ficar cobrando, então, agora, na sequência, que esse projeto seja feito.
Parabéns aí do ônibus Lilás, a gente sabe o quanto a Andréia correu atrás, depois a Secretaria de Assistência Social também, né? E vai acontecer esse mês. Então esperamos que não chova no dia, né? Porque se chover acaba frustrando o evento, né? Porque ninguém vai sair no meio da chuva e ficar lá esperando do lado de fora do ônibus, né? Então espero que, pelo menos naquele horário que tiver ali, a gente sabe que precisa chuva, mas vamos aguardar. Para a gente encerrar, então, eu quero falar sobre a segurança. O que aconteceu em Frontin semana retrasada? Aconteceu que não tinha nenhum policial de plantão aqui. Eles foram puxados lá para Malé, porque estava faltando lá também. Então, daqui a pouco vai fechar o módulo policial, né? O governador tem que se virar lá. Mande mais polícia, contrate mais, ué. O Estado não está no negativo, o Estado tem até superávit. Contrate mais gente. É função do governador, do secretário de segurança, né? Às vezes a gente cobra os comandantes de polícia, mas eles não definem isso. Não é a alçada deles definir contratação de novos policiais. É a nível de secretaria, né, de segurança. Então são esse pessoal aí que tem que autorizar. Eles até podem prever, olha, preciso de tanto efetivo, mas lá em cima não sai. E o governador não autoriza porque, né, isso não, de repente não dá voto, né? Então, segurança não dá voto, deixa, vai levando lá do jeito que dá. Então não é assim. Nós temos que nos preocupar. Daqui a pouco vão explodir os bancos aí final de semana, então. Não tem polícia lá? Cidade é nossa. Vamos para lá, gente. Vamos lá, vamos detonar lá. Tem 3 bancos aqui? Pode esperar que se os caras perceberem isso aí, daqui a pouco estão explodindo o banco aí, né? E não vai ser culpa da polícia, não. Vai ser culpa de quem nos administra lá em cima, no governo do Estado, né? Então, esse pessoal do governo do Estado tem que se preocupar um pouquinho mais com a segurança do Paraná, que está deixando a desejar, tanto a nível de polícia militar no efetivo, não no desempenho, e a nível de polícia civil também no efetivo, né? As duas organizações trabalham bem, estão lá para fazer o papel, mas falta efetivo para eles concluírem isso aí. Então nós temos o que agora? Os nossos flagrantes são em Malé, dia de semana. Se der um flagrante final de semana, é em União da Vitória. Pô, será que o Estado não tem dinheiro para contratar um delegado fixo em Malé? Eu acho que tem, né? Tem um concurso que não foi feito lá. Tudo bem, mas agora já pode fazer o concurso então, né? A pandemia diminuiu, a maioria das pessoas está vacinada, pelo menos uma dose. Então está na hora do governador começar a se preocupar aí com a segurança do Estado do Paraná, né? Não adianta tapar o sol com a peneira lá não. Com a internet hoje ninguém é mais bobo. Todo mundo sabe da realidade. A segurança está ruim, né? E ela tem que ser melhorada. Nos municípios pequenos igual o nosso principalmente. Porque, né, nós não temos nem delegacia, não tem gente para mandar. O delegado até queria abrir a delegacia aqui, mas ele não tem gente para mandar. Então fica difícil, né? E não dá para nomear uma pessoa do município, como antigamente se fazia, né, que seria, fazia a vez do delegado ali. Então, está ruim nessa questão aí. Eu espero que o prefeito me ajude e os demais vereadores para que a gente não envie ofício. Vamos marcar lá com o secretário de segurança para resolver essa parada aí. Manda ofício, chega lá, lê, tá bom. Gaveta e acabou-se. Passa um ano, ninguém nos dá a resposta, né? Então não é por aí não. Ou resolve o problema ou fala que não tem competência para resolver. Então era isso, minha gente. Uma boa noite a todos que nos assistiram pelo Facebook, boa noite a todos que estão aqui presentes e até a próxima sessão.